Graça e paz, igreja. Amém. É um privilégio estar nesta noite, para ministrar da palavra do Senhor. É um desafio estar aqui no altar do Senhor, nessa noite. Queremos também dar graça e paz àquelas pessoas que nos assistem pela live nesta noite, que o Senhor tem uma palavra, para você e para mim nesta noite. Porque quando pregamos, nós somos ministrados em primeiro lugar, E o tema abrigo seguro, que está aí, que as sombras das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades, É um tema para a nossa realidade, nos dias de hoje, que temos a necessidade como seres humanos e como filhos de Deus, na questão de abrigo, na questão de confiança, na questão das dificuldades, e o Senhor é o nosso abrigo, nosso abrigo seguro. A gente pode dizer que tem muitos abrigos aí, abrigos que podemos construir, mas que são falhos. Mas o Senhor não é falho, Ele é um abrigo seguro. Então, nós temos como igreja essa necessidade desse abrigo seguro. Muitos constroem, são falíveis. A gente pode comparar também como construir uma casa na areia, que cai, desmorona, mas esse abrigo seguro no Senhor, ele tem alicerce. E esse alicerce também é a palavra do Senhor, que ela é uma espada de dois gumes. Amém, igreja? Amém? O texto base, ela se encontra lá no Salmos 57, Só que a gente vai se atentar nos Salmos de 1 a 3. Amém, igreja? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daqueles que procuram devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Amém? Mas antes de a gente adentrar no próprio texto, quem escreveu e narrou e viveu foi o salmista Davi, quando ele era perseguido pelo rei Saul, na caverna de Adulão, E a gente viu que ele, aqui nesse texto ele fala que ele estava nessa caverna, fugindo, do rei Saul, aqui no contexto. E a gente vê aqui, lendo novamente o capítulo 1, versículo 1, na verdade, tem assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e às sombras das tuas asas me abrigo até que passam as calamidades. A gente vê aqui que duas vezes, aparece aqui no texto misericórdia. Tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia, tem misericórdia. Então, a misericórdia aqui é um dos atributos de Deus, E aqui no primeiro versículo, ele nos remete, igreja, a confiar no Senhor, nas nossas adversidades, nos momentos difíceis. A gente vê, que o mundo, ele passa por calamidades. Vimos aí essa pandemia, muitos entes queridos, alguns, e de pessoas conhecidas que perderam suas vidas e ainda estão perdendo.
E nós, como igreja, precisamos não ter medo, mas confiar no nosso Deus, confiar no Senhor, estar debaixo desse abrigo seguro, que é o Senhor Jesus, né? A gente pode também, podemos ler também Provérbios 3:5. Amém, igreja? Vamos lá em Provérbios 3:5, por favor. Que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. A gente vê aqui que Davi, né, ele estava num momento de aflição, um momento que ele estava fugindo do rei Saul, mas trazendo para nossa realidade hoje, no século 21, né? Muitas das vezes a gente tem fugido, às vezes até do chamado do Senhor, né? Fugindo das coisas de Deus. Como eu falei, às vezes as calamidades, as coisas chegam até nós como filhos de Deus, e às vezes a gente não confia no Senhor, naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos aprender. Ali Davi estava em perigo, e muitas das vezes, algumas vezes nós nos encontramos em perigo, porque o mundo tem nos oferecido tantas coisas, coisas que nos afastam deste abrigo, nos afastam para longe do Senhor. E a gente precisa, nesse momento de calamidades, em momentos de dificuldades, essas dificuldades, ela não só na questão física, mas na questão também espiritual, como igreja, como cristãos que somos, das perseguições dessa vida, as perseguições às vezes que acontecem dentro e fora da igreja, às vezes no trabalho, às vezes em casa, por sermos cristãos. Alguns ainda não entendem, né? E perseguem. Às vezes o inimigo coloca situações para que você saia do abrigo seguro do Senhor. Às vezes acaba se desviando com tantas coisas, com tantas atenções que o mundo oferece. Mas Davi, ele confiou no Senhor nessa sua adversidade. Naquele momento que ele estava sozinho, né, naquela caverna, ele confiou no Senhor. Porque ele não confiou pelo fato de ele estar na caverna, que a caverna ali pode ser representada como um abrigo, entre aspas, seguro, mas ele confiava no Senhor como um abrigo dele, né? E dentro desse contexto a gente pode ler lá Samuel, só um momentinho, 2 Samuel, Samuel 22, de 1 a 3. Só para contextualizar. Que diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para uma caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos, toda a casa de seu pai, descerem ali para ele. E ajuntaram-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que era endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. A gente vê ali que Davi, ele tinha 400 homens, mas ele não confiava na questão, né, do seu braço forte, na questão de ter 400 homens à disposição dele, né? Davi se viu ali encurralado, mas ele confiou no Senhor, não no seu braço forte. Então nós, como igreja, não podemos confiar no nosso braço forte, mas confiar no nosso Deus, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que trabalha por nós. Então, a palavra misericórdia é um favor que não merecemos, né? Então, a gente vê ali a misericórdia de Deus com Davi. A gente vê todos os dias a misericórdia de Deus com a igreja dele, que nós, como cristãos, como os filhos
que somos dele. A gente vê todo dia, por causa da sua misericórdia, diz a palavra, que não somos consumados. Então a gente vê aí, nessa sua misericórdia, a gente também vê a questão do amor dele para comigo e para com você. A gente vê também a questão da fidelidade do Senhor, né, nesse texto, falando para os dias de hoje. Voltando lá para o texto dos Salmos 57. Diz assim o segundo verso. Fala lá: clamarei a Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. A gente vê aqui a questão das armas que Davi usou, que primeiro foi a questão da confiança. As nossas armas espirituais, elas têm um poder, né? A confiança, a questão da oração, a intercessão, a questão de estar com uma vida pautada no altar do Senhor, na oração, né? A gente precisa viver debaixo das asas, a questão de confiar no Senhor em momentos de perigo, momentos que às vezes não conseguimos tomar uma decisão correta, mas ali Davi, ele confiou no Senhor. Assim como nós, como igreja, precisamos confiar no Senhor, né? Nas nossas adversidades, naqueles momentos que precisamos tomar uma decisão séria. E às vezes podemos tomar uma decisão precipitada e precisamos estar em oração, intercessão, porque a oração ela remete à intimidade com o Senhor, e nós precisamos a cada dia avançar como igreja, como filho, essa intimidade no Senhor, né? A gente vê ali que, se o Rafael puder botar o tema lá, né? A gente vê aqui as asas. A gente vê uma comparação às vezes da galinha que vê com seus pintinhos, né? Ela, quando os seus pintinhos estão em perigo, ela, né, vai lá e acolhe os seus pintos sobre suas asas. Assim o Senhor faz conosco, igreja. Nos coloca debaixo das suas asas até passar a calamidade. Então o Senhor, ele está presente. Então o Senhor, né, na questão de intimidade, a gente precisa ter essa intimidade, Senhor. A oração nos proporciona essa intimidade que precisamos ter. Tanto como Davi clamava ao Senhor aqui, a questão de oração, a questão da intimidade, a gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa gastar, não digo que gastar, mas é ganhar tempo no Senhor, que é a questão da oração, a questão da intercessão, a questão de a gente estar precisando, estar orando dia e noite, não somente pelas nossas vidas, mas pela igreja no Senhor no mundo inteiro. Hoje temos um privilégio aqui de estar pregando, mas muitos países não têm esse privilégio, muitos dos nossos irmãos cristãos não têm este privilégio que temos hoje de pregar desse jeito. Muitos estão em cavernas, muitos estão escondidos lendo a palavra à luz de vela, né? Mas estão ali, orando, intercedendo, buscando ao Senhor. A palavra de Deus fala que buscar-me-eis e achareis quando buscar de todo o coração. Precisamos, como igreja do Senhor, no século 21, ter essa confiança no Senhor nas nossas adversidades. Precisamos ter essa vida de oração também nas nossas adversidades. Porque a questão de estarmos no abrigo seguro e debaixo das asas do Senhor, até que passe a calamidade, a gente precisa ser contínuo debaixo dessas asas. A gente não tem que sair quando vier a calamidade, mas a gente precisa estar todo o tempo. Nós, como igreja, precisamos estar todos os dias debaixo das asas do Senhor. Em qualquer situação que você tenha passando ou tenha passado, nós precisamos estar debaixo desse refúgio,
que só Deus tem. Esse abrigo seguro, o mundo não pode dar à igreja do Senhor, né? A gente vê aí castelos, vê templos, né? Vê como aqui Davi na caverna, né? A caverna tem uma estrutura de certa forma, mas ele não confiou nessa estrutura. Ele confiou a sua vida no Senhor. Ele não confiou nos 400 homens ali no contexto. Ele poderia, né, confiar no braço forte por ter 400 homens, mas ele não confiou. Ele confiou no Deus que ele servia, né? Ele orou clamando, pedindo ao Deus que podia fazer, ao Deus que podia trazer resposta para a vida de Davi, e o Deus que pode trazer resposta a nós como igreja nos dias atuais. Amém, igreja? E no terceiro, aqui, ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Mas antes de entrar nesse texto, que é o terceiro, na fala de clamor, a gente vê bem aqui, eles os batizaram com o Espírito Santo e com fogo. Mas será que a questão deles batizará com o Espírito e fogo de qualquer jeito? Não. Temos que ter uma vida em santidade do Senhor para que venha esse revestimento, né? Precisamos buscar a todo dia, buscar-me-ei, como eu falei da agora. A gente precisa buscar o Senhor e ser revestidos de poder. Amém? Para testemunhar esse mundo ao qual Deus nós servimos. Amém, igreja? E entrando agora no terceiro, ele do céu enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daqueles que procuram devorar-me. Aqui, ele do céu enviará o seu auxílio. Aqui a gente vê a resposta do Senhor. Davi, ele confiou em Deus nas suas adversidades, naquele cerco que havia, em estar fugindo do rei Saul. Às vezes nós temos fugido da casa do Senhor, apesar das adversidades, às vezes fugindo da casa do Senhor, naquilo que o mundo oferece, às vezes não confiando na salvação do Senhor, no livramento do Senhor, e às vezes buscamos fora o que devemos buscar dentro da casa do Senhor, debaixo do seu abrigo, que é um abrigo seguro, um abrigo santo. Abrigo, como eu falei, remete à questão de uma intimidade, uma contínua, né? A gente precisa estar debaixo das asas do Senhor todo o tempo, tempo e fora de tempo. Não precisa vir a tribulação para você buscar o Senhor. Você tem que buscar o Senhor todos os dias. Nós precisamos ler a palavra todos os dias, né? Porque a palavra do Senhor, ele nos traz crescimento, amadurecimento. Então, não é só questão de palavra, não é só questão de ler, é questão de orar, ler e viver e praticar a palavra do Senhor. Amém, Senhor? Nós, como igreja, precisamos, nos últimos dias, nos revestir de poder. Temos uma vida de oração, uma vida pautada dentro da questão da palavra, mas isso é debaixo das asas do Senhor. Não procurar lá fora, porque lá fora não tem nada para você, igreja. Nada. É debaixo das asas do Senhor que crescemos. É debaixo das asas que criamos intimidade na questão da oração, na questão do compromisso, na questão da leitura da palavra, na oração e no revestimento de poder, para que possamos pregar o evangelho do Senhor àquelas vidas que não conhecem. E principalmente nesses dias que muitos têm perdido a vida, temos que ter uma palavra, que o único caminho e o único abrigo seguro
para essas pessoas é debaixo das asas do Senhor. Quando se fala nas asas, debaixo das asas do Senhor, a gente precisa entender que precisamos ser revestidos do poder do Senhor, que precisamos ter continuidade na casa do Senhor e que precisamos deixar o nosso eu, deixar a questão do nosso braço forte aqui, como Davi. Davi tinha aqueles 400 lá no questão do contexto, mas ele não confiou e precisamos confiar. Quem tem sido a sua confiança, né, nas tribulações? A quem você tem recorrido diante das adversidades, diante do medo, né? Às vezes a gente está com medo dessa gripe, né? Às vezes a gente não vem para a casa do Senhor, né? Às vezes a gente não confia, né? A gente precisamos confiar no Deus do milagre, no Deus que tudo pode fazer por nós, o Deus que é misericordioso conosco, né? E esse Salmo 57, ele fala da questão de confiar. A gente vê aqui o amor de Deus para com Davi, quando ele clamou, quando ele pediu misericórdia para Deus, que é um favor imerecido também, né? E por causa da sua misericórdia, Davi ali não foi morto, assim como nós, né? Por causa desse amor, por causa da sua misericórdia, também não estamos mortos, porque Deus, ele é misericordioso, né? E nós, como igreja, precisamos confiar em Deus, porque às vezes a resposta que você tem pedido pode demorar, mas ela vem na hora certa, não na sua hora, mas na hora do Senhor, porque a hora do Senhor, ela é a certa. Às vezes estamos tão atribulados que deveríamos buscar ao Senhor, não buscamos. Procuramos outras coisas, outra situação que não seja também a questão de confiar no Senhor, né? Davi ali teve medo, mas ao mesmo tempo que ele teve medo, ele confiou na misericórdia do Senhor. Ele confiou não no seu braço forte, mas na providência divina do Senhor em libertar, em salvar ele da adversidade daquele momento. Assim como o Senhor, ele não tarda, ele não falha, ele chega na hora certa. Amém, igreja? E debaixo das asas do Senhor, podemos discernir as coisas que nos vêm, mas quando buscamos, como a questão da leitura da palavra, Deus nos dá discernimento de espírito, dá discernimento das lutas que estamos enfrentando. O pastor falou aqui de revestimento de poder, mas podemos ser revestidos quando estamos orando, que estamos buscando de qualquer jeito, sem santidade. Não podemos buscar ao Senhor ou entrar na sua presença. Então precisamos ter essa continuidade de estarmos debaixo do abrigo seguro de Deus, até que passem as calamidades. Mas não, eu e você temos que ter essa continuidade e não esperar que as calamidades venham primeiro, para a gente estar na casa do Senhor, debaixo do seu abrigo, debaixo das suas asas, né? Porque ele sempre será um general de guerra, né? O Senhor, ele fala que ele é a nossa bandeira, ele é o nosso escudo, ele é o nosso broquel, né? Então, o Senhor, ele está todo o tempo, a olhar a igreja dele, aos seus filhos. Mas nós precisamos voltar às práticas da palavra do Senhor, da oração, da intercessão, de buscar ao Senhor, porque o Senhor nos responde. Amém, igreja? O Senhor é nossa segurança, né? E precisamos conhecer a cada dia também os atributos do Senhor, né? E essa
é a palavra que eu tenho, né, nesta noite, a igreja do Senhor, que você possa estar todos os dias na casa do Senhor, debaixo das asas desse Deus que é infalível. Deus, ele não falha, Deus, ele não tarda, e precisa que você possa voltar a confiar no Senhor, né? A confiar, a que você possa estar entrar na questão de intercessão, de oração, né? Porque Deus é um Deus que responde. É um Deus que responde nas nossas dificuldades, né? Podemos dar tantos exemplos. Como vocês, os irmãos sabem, eu já perdi minha mãe, o pastor perdeu há pouco tempo. E o melhor abrigo, e o maior abrigo seguro, irmão Wagner também perdeu seu pai. O melhor abrigo seguro em momentos de dificuldades, em momentos de perdas, em momentos que a gente se sente um nada, é confiar na misericórdia de Deus, é confiar no Senhor, estar debaixo deste abrigo, que é um abrigo seguro. Porque se não estivéssemos neste abrigo seguro que é Deus, né? Estaremos hoje ainda chorando a perda, chorando, né? Mas sabemos que eles estão num lugar melhor, mas o Senhor é que nos conforta. E esse conforto, o mundo não pode dar. Esse conforto está debaixo das asas do Senhor, ao qual é um abrigo seguro, igreja. Então, você que tem suas dificuldades, você pode botar o seu casamento debaixo das asas do Senhor. Os seus filhos, né? Uns que estão desviados, outros que ainda não conhecem o Senhor, debaixo das asas do Senhor, através da sua oração, através da sua confiança, na sua intercessão ao Senhor, mas não é lá fora, é debaixo das asas do Senhor, ao qual Ele é um abrigo seguro. Amém? Então vamos ficar de pé. Chama o pastor Jadiel. Glória a Deus. Pai, nós te somos gratos, Senhor, por este abrigo maravilhoso que o Senhor nos coloca, meu Pai, em segurança, debaixo da tua proteção, Senhor, das tuas asas. Como fomos ministrados nesta noite, meu Deus, a tua misericórdia, meu Pai, é incomparável, Senhor. Tu não tomas as nossas dores, as nossas angústias, e o Senhor nos protege de todo mal, nos livra do opressor, da opressão, das calamidades, pois Tu és um Deus poderoso, santo, misericordioso. Tu és o Deus que nos ama incondicionalmente, Senhor. Pai, que assim nós possamos também nos abrigar em Ti sempre, meu Deus. Nunca deixando que o mundo, as tentações nos tire deste abrigo, desta segurança, deste refúgio, desta fortaleza. Ó Deus, da Tua proteção, da Tua direção, do Teu cuidado, Senhor. Ó Pai, da Tua cobertura, Senhor, e assim da Tua unção. Ó Deus, e que assim, Pai, nada possa prevalecer contra o Teu povo, nada possa prevalecer contra a Tua igreja, nenhuma calamidade, Senhor, nenhuma epidemia, nenhuma maldição, nenhum tipo de sofrimento, de angústia, Senhor. Ó Deus, e todo projeto do inferno não tenha poder sobre o Teu povo, pois estamos abrigados em Ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Ó Senhor, ainda que haja tormenta, Senhor, em toda a terra, mas Tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus de ontem, Tu és o Deus de já, Tu és o El Shaddai, Senhor da glória. Ó Deus, aquele que está passando por uma circunstância difícil, aquele que está passando, Senhor, por um dilema, aquele que está passando, Senhor, por uma turbulência, vem, Senhor, dar uma palavra, vem dar uma palavra de ordem. Aquieta, para, foge, saia da vida do meu povo, da vida do meu filho, da vida do meu servo, pois Tu és o nosso cuidador, Tu és o nosso provedor.
és, Senhor, muito mais infinitamente daquilo que nós possamos até imaginar, Senhor. Por isso nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, e te agradecemos. No nome poderoso de Jesus Cristo, aquele que nos aproximou de Ti, Pai. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para todos sempre. Amém, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Que tema maravilhoso, né? Que nos ministra muito forte quando a palavra já abrigo, já traz uma ideia de que nós estamos em perigo. E quando nós nos abrigamos no Senhor, porque entendemos que só no Senhor estamos fora de perigo. Quer dizer, os irmãos, que nós temos perigo em vários níveis. Tem os espirituais, tem os emocionais, né? Tem os físicos. Mas em toda forma de perigo nós temos que estar abrigados no Senhor. É do Senhor que vem, Ele diz, do alto, dos céus Ele manda a resposta. Vem sempre do alto, irmãos. É sempre do céu. Eu quero aproveitar esse gancho dessa ministração para lembrar os irmãos que a humanidade, os principais países, os países mais desenvolvidos, eu não sei até o Brasil, nunca ouvi falar aqui do Brasil, mas sei que na Europa, os Estados Unidos, países avançados, países de primeiro mundo, eles têm abrigos, estão se preparando para a Terceira Guerra Mundial. Tem filmes aí que mostram abrigos, né? Assistimos até um filme aqui, uma vez passamos aqui na igreja, sobre esses abrigos. Estão se preparando para esses abrigos para uma guerra. Só que nós temos abrigo contínuo no Senhor. Você não precisa esperar uma guerra mundial, não. Você já está abrigado no Senhor. Já existe uma guerra lá fora, sim. Já existe uma guerra. Satanás querendo roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa fé. Mas se ele entra por uma porta, por 7 ele vai ter que fugir. Sabe por quê? Porque nós estamos no abrigo do Senhor, na sua fortaleza bem segura. Então, meu querido, pode cair 1000 ao teu lado, pode, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque você se abrigou no Senhor. Foi como foi ministrado nesta noite. A gente se abriga no Senhor, é uma atitude, né? Vem a misericórdia, vem o cuidado de Deus, mas ele diz, eu me abrigo, é uma atitude. Eu me coloco debaixo deste abrigo, é uma ação voluntária, de fé, de entendimento, de consciência. E aí eu tenho que estar orando, confiando no Senhor, como foi muito ministrado essa confiança. Porque, meus queridos, se você olhar para a direita, para a esquerda, tu vai ver todo tipo de influência negativa. Mas no abrigo do Senhor, tu vai ouvir o cântico dos anjos, tu vai ouvir a palavra do Senhor. Sabe, querido, vem turbulência para a mente da gente, que a gente fica querendo se guiar por aqui, por acolá, né? A onda é essa, aquela, e você acaba saindo do abrigo do Senhor para se guiar por filosofias vãs, por conselhos errados, por influência negativa. Mas abrigado no Senhor. Eu lembrei, Evelyn, quando você estava ministrando, eu lembrei do episódio do profeta Elias. Elias, aquele homem de Deus tremendo. E uma hora que ele cansou, que ele estressou, até o estresse do homem de Deus é diferente quando ele se abrigou. E ele abrigou e Deus o cuidou. Ele estava abrigado, ele brigou com Jezabel ali, brigou com Acabe, brigou com a incredulidade de Israel, fez fogo cair do céu. O homem brigou com o inferno inteiro praticamente. Chegou a hora que o lado dele, humano, fragilizou. E o que ele fez? Ele foi se abrigar, foi lá para as montanhas do Horebe. É um complexo de montes, né? A montanha Sinai, Horebe, é um complexo, chama-se de península, né, do Sinai. Então ali ele foi e se abrigou ali. E então ele ficou ali reservado. Chega uma hora que Deus manda um terremoto para o profeta Elias lá. Vem um terremoto. E aquele terremoto não chamou a atenção do profeta. Vem fogo assim que lambia assim as colinas daquela península, fogo de todo jeito. Não chamava a atenção do profeta Elias. Mas teve uma coisa que atraiu o profeta. Uma palavra doce e suave da parte de Deus. Um homem abrigado no Senhor,
ele não vai por conceitos diversos, ele vai por esta palavra que vem do céu. Sabe, meu querido, muita gente está saindo do abrigo porque está ficando só no celular. Muita gente está saindo do abrigo porque quer ficar só na internet, na televisão. Está querendo só ver o que os outros acham, o que os outros pensam, o que os outros dizem. Mas você está preocupado com o que Deus diz? Você está obrigado no Senhor. Vai chegar aquele momento que você vai saber, você vai ficar num dilema. Aí as pessoas, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Aí o que eu faço? O que eu faço? Fica o desespero. O que eu faço? O que eu faço? Te abriga no Senhor. Ele vai te dizer o que tem que fazer. Porque dentro de nós tem uma palavra que vem doce, mansa, poderosa da parte de Deus. Não precisa entrar em desespero, não. Não precisa buscar opiniões de carnais. Do Espírito Santo de Deus que vai falar. É dobrar o joelho, é se abrigar no Senhor, entrar no quarto secreto. Sabe, irmãos, entrar em nível de adoração, de intercessão, até ouvir o cântico dos anjos. Você quer entrar numa dimensão sobrenatural? É quando você começa a orar, até quando você sente que você está naquele nível lá, naquele naipe dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando você entra num nível desse, você não vai precisar, sabe, querido, de ficar nos conceitos naturais e humanos para guiar a tua vida. Porque o que está nesse texto é o sobrenatural cuidando de nós. Você quer o natural? Vai ter frustração, vai ter um bocado de coisa. Mas se tu deixar o sobrenatural governar a sua vida, você vai se abrigar e você vai experimentar o sobrenatural. E o sobrenatural é isso. Você vai entrar por conflitos. Foi citado aqui o exemplo, foi ministrado baseado no exemplo de Davi. Davi é esse exemplo de homem que tinha unção, mas que passou por perseguições, por dilemas. Então, nós estamos sujeitos a isso, sim. Passar por dilemas, mas como nós fazemos? Eis a questão. Davi se abrigava no Senhor. Este salmo, esse canto, né, em forma de música, que ele encaminhou ao regente, ao maestro, em plena perseguição, dentro de uma caverna. Grande parte das músicas de Davi, como o Salmo também, 23, foram feitas em perseguição. Por isso que ele tem essas expressões poderosas de fé. Porque a perseguição é como fogo refinador para nós, irmãos. Alguns se perdem na perseguição, outros crescem na perseguição. E aí nós precisamos então entender que naquela hora Deus traz uma resposta, Deus traz assim uma ministração específica para nós nesta hora. Agora não tem como, eu quero falar como disse na introdução, a igreja que prega a verdade atrai ovelhas. Eu quero dizer uma verdade para você, não tem como tu receber uma resposta sobrenatural de Deus ficando o dia todinho nesse celular, meu querido, ficando o tempo todinho com a mente dispersa. Não tem uma gota mais de fé no teu coração para crer, para entender, para abrir os olhos e ter uma visão sobrenatural do reino de Deus. Está ficando tudo muito natural, muito humano. É isso que a ordem mundial está querendo. É que você seja apenas um humano, um ser natural, um copiador dos outros, que não tenha identidade espiritual mais, que não tenha mais identidade sobrenatural. É um Ctrl-C, Ctrl-V daqui para acolá. Não, se abrigue no Senhor, receba de Deus a direção, pois Ele tem uma palavra específica para você. Você é um cidadão dos céus, você está escrito no livro da vida e Ele trabalha conosco de forma personalizada. O teu problema é diferente do meu, a realidade do teu irmão do lado é diferente da sua, e Deus tem uma resposta, uma direção para cada tipo de situação. Deus fala conosco. Ele é aquele que ele fala com João, com Maria, com José, com Pedro, com João. Todos, cada um, ele tem uma palavra diferente. Quando ele deu a palavra para Pedro, foi diferente da que ele deu para João, da que ele deu para André. Porque Deus, ele trabalha dentro da nossa realidade, da nossa personalidade, mas principalmente dentro do seu propósito. É importante ouvir a voz de Deus. Amém? E Deus cuida assim. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, né, Thaís? Na sombra das suas asas, não é verdade? Nós vamos cantar essa música. Eu quero. Já foi uma maravilhosa essa música ministrada agora, viu? Que música impactante eu quero. Mas tem uma música aqui também muito bonita. Eu queria que você cantasse, seu irmão do ladinho aí, botasse, fizesse o sinal
da asa de Deus aí na vida do seu irmão agora aí, né? Quem é casal já faz isso. E aí a gente vai cantar aquela música assim, né? Quem sabe canta, né? Quem não sabe aprende. Deus cuida de mim à sombra das suas asas. Uma vez eu estava na ministração lá em São Paulo. Os mais antigos lembram disso, né, Beto? Beto, Vaguinho. A ministração da unção dos querubins. Era representando isso, eram as asas lá. Então Deus cuida de mim à sombra das suas asas. Isso é para representar o cuidado de Deus que está sobre você. Você que pode ter problema, mas o teu problema também é de Deus, porque a tua vida é dele, e ele recebe você com todas as suas realidades. Ele não quer mudar os seus problemas de acordo com a sua vontade, mas conforme a vontade dele. Aquilo que glorifica ele, aquilo que é melhor para você, para mim, nem sempre eu entendo a melhor maneira, mas Deus sabe. Por isso que a gente confia a ele. O que é melhor para nós é Deus que sabe. Por isso vamos falar agora, cantar essa música, o cuidado de Deus.